Empreendedor é aquele que faz as coisas acontecer, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização. O empreendedorismo é uma revolução silenciosa que será para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX. Quando vocês leem essas duas frases, o que vocês pensam? O que chama a atenção de vocês? Depois a gente entra nessa questão da análise histórica do surgimento do empreendedorismo. Vem esse empreendedor, vem de um termo francês, que é só entrepreneur, que fala mais ou menos assim, não é exatamente assim. E esse termo, quando surgiu, ele tinha uma visão de fazer uma pessoa que se comprometia com o trabalho, com uma atividade específica, significante, assumir riscos, começar algo novo, e aquele que gera valor. Então, eu destaquei as palavras que eu acho que vocês podem ir captando, assim, e ir destacando em termos daquilo que é o empreendedorismo: comprometimento, assumir riscos, algo novo e gerar valor. Só faz sentido empreender se eu tenho algo que tenha geração de valor, né? Agregar valor a alguma coisa para que essa coisa atenda uma necessidade específica de alguém. Na história, a gente tem aqui um primeiro uso do termo lá nas expedições de Marco Polo, né? Foi de 1271 a 1295, sobretudo porque do espírito aventureiro. Se associava muito essas expedições de Marco Polo com espírito aventureiro quando foi traçada a rota comercial para o Oriente. Então, aqui a gente vê um primeiro uso do termo, não exatamente da forma que a gente entende hoje, mas trabalhando muito mais essa questão de traçar, né, por exemplo, a partir do momento que se traça uma rota comercial para o Oriente, adquire o quê? Um espírito aventureiro. Então, eu peguei aqui uma imagem, não sei se todo mundo já tinha visto, não sei se vocês estudaram isso nas aulas de história, mas aqui seria essa rota que foi traçada, e aqui está uma imagem, né, de Marco Polo, que foi o primeiro uso do termo associado a ele. Depois a gente vai para a Idade Média. Essa imagem aqui da Idade Média, ela lembra o quê? Se a gente fosse falar de história. A Idade Média numa situação de quê? O que parece que essas pessoas estão fazendo? Lembram das relações que existiam lá na Idade Média de troca comercial? Então, aqui é esse momento de troca comercial. Essa imagem tenta representar esse momento de troca comercial. E aqui o empreendedor, ele tem esse status, ele tem essa característica de ser a pessoa que gerencia grandes projetos de produção. Não tem risco porque o recurso é do governo. Que tipo de governo a gente tinha na Idade Média? Quem que cuidava? Quem que ditava de que forma que ia ser a produção? O governo, né? A gente pode usar num termo genérico, que era o governo que ditava as normas de produção e tinha uma pessoa que ia cuidar dessa parte do governo. Então, essa pessoa era empreendedora, a pessoa que organizava todo esse mercado, porque as pessoas não podiam produzir aquilo que elas queriam, né, e que elas entendessem, elas tinham que produzir produtos que permitissem uma troca, né, não ia todo mundo produzir pão, por exemplo, o governo não iria permitir, tinha que produzir vários produtos para que tivesse essa troca, e era uma troca que era regulada aí por esse sistema, né, de governo, e o empreendedor era essa pessoa que gerenciava esses grandes projetos de produção, tá? Os projetos dos moinhos, né, das farinhas, por exemplo, tudo bem, desses grandes empreendedores que faziam esse papel em nome do governo. Por isso que não tinha risco, porque quem arcava com esses grandes projetos era o governo. Depois a gente vai lá para o século XVII, a gente começa a ter um pouco mais da questão dos riscos. Sai essa visão de que o governo vai solucionar, sai essa visão de que o governo, mais que aqui a gente tenha também um governo que tem, né, um papel extremamente relevante até hoje, né, no que é política econômica, quais modelos e tipos de negócios que são possíveis, a gente tem uma regulação do governo, mas aqui no século XVII, a gente começa a separar um pouco os conceitos de risco e de empreendedorismo. Existem, sim, os acordos com o governo para realizar serviços e fornecer produtos. Aqui tem esse autor, que ele foi um economista e criador do termo, né? Empreendedorismo vai ser a pessoa que assume o risco e o capitalista, ele fornece o capital.
Lembram das relações das grandes indústrias, das grandes produções? A gente tinha lá a pessoa que era detentora daquele negócio, daquela forma de produzir, e com a expansão do mercado, com as revoluções que a gente teve, entram os capitalistas que vão fornecer o dinheiro, né, que vão investir para que aquilo seja possível. Então, começa a separar um pouquinho esses papéis, né, do empreendedorismo e do capitalismo. Indo para o século XVIII, a gente tem essa diferenciação, né, que é uma consequência da industrialização. Ali a gente viu que vinham juntos, e aqui a gente tem uma diferenciação mais forte em decorrência. Estão vendo aqui as imagens, né, da tecelagem, a própria a questão do vapor, que começou a ser usado nas produções. Então, isso vai mudar e vai dar outro status, vai dar outras formas de se pensar, né? Então, grandes mudanças no mundo. O século XX, ele foi, sim, considerado um século das grandes invenções. A inovação, ela vem com um viés de ver as coisas de modo diferente, utilizar as coisas de modo diferente. A gente passa a observar também aqui a questão das teorias comportamentalistas, porque a gente vê que as pessoas e as equipes, elas vão ter características especiais para ter sido esse grande século aí das invenções. A gente viu que as pessoas também mudaram, né? Surgiram pessoas visionárias que questionavam, arriscavam, queriam algo diferente, queriam fazer acontecer e, consequentemente, empreendiam. É isso que o século XX, aí, o século das grandes invenções, nos traz. Então, a gente vai fechando ali as primeiras páginas desse nosso histórico, trazendo que, na verdade, o empreendedor são pessoas diferenciadas, que têm uma motivação singular, que é uma motivação única, são apaixonados pelo que fazem, não se contentam em ser mais um, quer sim ter o reconhecimento, quer sim ter a admiração, quer sim ser referenciadas e imitadas, e querem deixar um legado. Então, né, aqui a gente pode até pensar, nada se cria, tudo se copia. Normalmente, quem é copiado é um grande empreendedor, é alguém que fez uma grande invenção, é alguém que trouxe uma grande mudança. E um ponto que é bastante discutido em empreendedorismo é que muitas pessoas têm medo de contar a ideia. Por quê? Porque as pessoas têm medo de contar a ideia de negócio delas. Mas, na verdade, quem tem esse espírito mais empreendedor sabe que ele vai ser copiado. Sabe que se o negócio for de sucesso, que é aquilo que ele quer, ele vai ser copiado. E ele vai ter que se diferenciar na cultura organizacional, nos valores que ele tem, na forma que ele gerencia aquela equipe. Técnica. Hoje, né, a gente está aqui em 2021, técnica, produto, até a Milena já foi copiada. Normal, vamos supor assim, trabalhas com chocolates, né, Milena? Alguém viu que estava dando certo, alguém viu que tinha esse mercado que não estava sendo explorado, alguém viu também uma oportunidade de fazer um negócio extremamente parecido. Aí depois, em estratégias de competitividade, em estratégias de diferenciação, é que a gente vê de que forma, entre dois produtos que são semelhantes, a gente agrega valor para que aquele cliente que procura esse nosso produto, porque a gente está atendendo uma mesma necessidade, use o nosso e não use o do outro. Ou eu vou separando por nichos, né? Deixo aquele mercado tomar conta de um determinado nicho e faço diferenciações para eu assumir também como pioneira em outro nicho de mercado. É tudo estratégia de competição, tá? Tudo estratégia de diversificação de produtos e serviços. Mas, assim, o fato é, empreendedores são copiados. Empreendedores querem ser referências. Porque, a partir disso, eles também têm um local de no mercado, tá? O empreendedor que não é copiado tem que pensar que ele realmente tem um mercado de atuação, né? Alguém que cria algo que não existia, ninguém nunca te copiou, vou pensar se realmente esse mercado está tendo o nicho que eu acho que ele tem, ou se ele já não está no esgotamento de um potencial de crescimento. Então, tudo tem uns dois olhares, né? Mais um ponto que eu destaco mesmo é essa motivação singular. Só o empreendedor sabe porque ele empreende, só ele sabe o que move ele a empreender, e só ele sabe o quanto que ele é apaixonado por aquele negócio dele. Os conceitos administrativos predominantes, né? A gente sai
a parte dessa, entender essa história do empreendedorismo, entender onde esse termo surgiu, ver aí a revolução que essas grandes invenções trouxeram, porque a gente já tem uma relação direta sobre os processos de mudança, os processos de pioneirismo e legado dentro do empreendedorismo. E a gente tem, ao longo do século XX, alguns conceitos administrativos que foram predominantes, né, que a gente vai trabalhar até chegar na questão das características dos empreendedores. Vocês lembram das teorias administrativas? Teoria clássica, teoria humanista, teoria comportamentalista, Fayol, Ford. Bom, porque a gente começa com esses conceitos administrativos predominantes e tomando aquilo que a administração clássica nos traz, a administração clássica e científica, lembram essa diferenciação, né, dependendo se eu estou falando do Taylor ou do Fayol, mas o ponto principal que foi discutido dentro da ciência da administração de 1900 a 1920 foi a questão da racionalização do trabalho, o foco na gerência administrativa, uma nova forma de garantir a eficiência na entrega dos produtos e ser mais produtos, né, que era chama de fábrica, mais produtos daquilo que era feito. Estudo de tempos e movimentos, lembram disso? Cronômetro da produção. A gente tem aqui até o filme do Chaplin, Tempos Modernos, que é um filme que faz, né, uma análise crítica dessa extrema racionalização do trabalho. Lá em 1930, a gente começa com o movimento das relações humanas, que sai um pouco dessa questão da gerência administrativa e passa a olhar os processos que estão envolvidos na tomada de decisão também, em termos da nossa hierarquia. Em 40 e 50, a gente chama de funcionalismo estrutural, é a gerência por objetivos. Lembram de APO, administração por objetivos? Gerência por objetivos, você chegar em gestão organizacional, porque a estrutura inteira da organização, ela passa a compartilhar esses objetivos que ela tem e fazer com que todos os níveis hierárquicos, né, da base da pirâmide até o topo da pirâmide, trabalhem com foco no objetivo geral, mas que também tenham objetivos que vão sendo separados ao longo da cadeia produtiva para que cada setor alcance esses objetivos. 1960, a gente já tem esse movimento mais dos sistemas abertos, até ali em 1950, a organização ela era vista como um sistema fechado, ela não olhava para fora, ela olhava para dentro e analisava só os procedimentos internos da organização. A partir de 1960, a gente tem uma visão e uma necessidade de olhar para fora. Isso faz com que a gente tenha o foco no planejamento estratégico. Se a gente for estudar quando o planejamento estratégico surgiu em termos de prática no Brasil, a gente vai chegar em 1990, então são quase 30 anos depois, para ele se popularizar, né, em termos de prática administrativa no país, mas ele já vinha sendo discutido em 1960, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, que era essa necessidade de analisar o cenário externo. E até perguntei alguns pontos ali para vocês, né, no questionário de coisas que vocês tinham visto, termos que vocês tinham visto. Tem alguns termos que estão ligados à questão de estratégia e objetivos, que vem dessa corrente do movimento do sistema aberto. Em 70, a gente se depara com a necessidade de contingências, teorias contingenciais de administração, que é o foco na competitividade. A empresa ela vai se adaptando conforme o ambiente vai mostrando para ela novas necessidades, então ela sai desse sistema fechado, ela já aprendeu a olhar a parte externa e aqui ela passa a analisar esse ambiente e ter estratégias mais rápidas de retorno. E a partir de 1990, não tem um movimento predominante, a gente vê um boom de ferramentas, de formas de gestão, de práticas administrativas, só que aqui a gente passa a olhar mais para esse papel do empreendedor como gerador de riqueza para a sociedade. Já vem, um termo que vem lá de Marco Polo, que a gente vai ver lá das grandes navegações, das construções das rotas, mas em termos de popularização, a gente passa a ter ele a partir da década de 1990.